Gente, deixa eu compartilhar aqui um negócio com vocês. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu tô lendo a Bíblia, alguma história, como agora em Gênesis, né, começou no bíblico e tal, sempre informações em números acaba me chamando a atenção, porque eu sou uma pessoa um pouco das exatas, né? E quando eu chego na história de Abraão, isso já aconteceu algumas vezes, eu fico pensando nas idades onde que está acontecendo tal situação. E não foi diferente dessa vez, né? Já tem uma coisa que eu já sei há muito tempo, né? E eu lembro até de ter anotado quando eu me dei conta disso, que foi quando, de fato, Sara engravidou. Que Ismael, ele já tinha 13 anos quando isso aconteceu. E aí, pensando nisso, eu estava lendo e quando Deus faz a primeira promessa, fala para Abraão que ele vai ter uma grande descendência e tal, fala que Abraão tinha 75 anos. Quando Agar engravidou de Abraão, ele estava por volta ali dos seus 85 anos, porque já tinham passado 10 anos da promessa que Deus tinha feito a Abraão e ainda não tinha acontecido nada. E foi neste momento, né, num vou colocar aqui como um vacilo de fé, Sara falou para Abraão ter a descendência através de Agar. Então, assim, já haviam passado 10 anos. E aí, quando Sara ficou grávida, já tinha passado mais 13 anos, 13, 14 anos, porque Ismael tinha 13 anos. E aí, por mais que eu soubesse que Ismael tinha 13 anos, eu nunca me atentei na parte quando fala que Sara pediu para Abraão mandar a escrava, né, Agar, e o filho ir embora lá da casa deles. E tem um texto lá que fala que a Agar colocou o menino debaixo de um arbusto porque não queria vê-lo morrer. E quando eu li esse texto, a primeira coisa que veio na minha cabeça é uma criança, né? Tipo, a mãe não querendo ver o filho passando necessidade e deixou ali. Só que ele não era bem uma criança, ele já era um adolescente. Até porque esse episódio acontece depois do desmame de Isaac. E pela a cultura deles lá, estima-se que as crianças amamentava por uns 3 anos. Então, se Sara ficou grávida quando Ismael tinha 13 anos, quando Isaac nasceu, Ismael devia ter por volta de 14. Quando Isaac desmamou, Ismael devia ter 17 anos. Então, quando ele saiu da casa de Abraão, junto com sua mãe Agar, ele tinha 17 anos. Então, ele não era um bebê. E outra coisa também é sobre o episódio de quando Deus pede uma prova de fé para Abraão para levar o filho para o sacrifício, levar Isaac. E isso foi depois de muito tempo. E na minha cabeça, Isaac era muito pequeno, mas ele não era tão pequeno assim, já tinham se passado muitos anos. E aí, lendo a história junto do Espírito de Profecia, lá complementa que Isaac tinha 20 anos nessa época. Bom, só vim aqui compartilhar essas curiosidades. E também pensar juntos, né? Refletir juntos sobre o tempo de Deus. Porque Abraão recebeu a promessa com 75 anos. Isaac só foi nascer quando ele tinha 100. Olha o teste de fé. Será que a gente sabe perseverar em fé quando Deus nos promete algo? E mais, ele passou por outro teste de fé. E ele já estava convivendo com a bênção dele, né, por uns 20 anos, quando Deus faz um novo teste para saber se ele entregava tudo a Deus mesmo, se ele confiava que Deus ia fazer conforme ele tinha prometido lá atrás na aliança que ele tinha feito com Abraão. Então, faz a gente pensar um pouquinho, né, no tempo de Deus e nas promessas que ele faz. E se a gente vai ser perseverante, né? Se a gente vai exercer a fé e acreditar na palavra de Deus, acreditar naquilo que ele revelou, acreditar naquilo que
ele falou pra gente, né? Seja respondendo através da Bíblia, seja respondendo através da oração, ou que seja que ele já tenha te respondido. E eu acho que é isso. Se você tiver alguma outra curiosidade para compartilhar, vou deixar uma caixinha ali para você compartilhar comigo.